de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje, gente, eu estou muito honrada, porque eu estou recebendo aqui uma educadora que ela tem experiência em educação inclusiva, ela também tem experiência em formação de professores, mas, além de tudo isso, muito mais que isso, né, ela é minha amiga, né? Então, eu estou muito feliz dela vir aqui e mostrar o trabalho competente aí que ela faz. A gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas em percursos longos, né? E foi uma alegria poder trocar com ela esse tempo todo. Eu estou aqui com a professora Elizabeth Souza, né? Com mais de 20 anos aí dedicados à educação básica. Ela também tem formação aí que abrange a área de alfabetização, a área de letramento e neurociência. E a gente vai olhar um pouquinho para esse tema da inclusão. Eu sempre falo aqui no Conversa de Classe que os temas eles não se esgotam em si, né? E que a ideia é a gente poder conhecer e ouvir pessoas aí que estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas. E eu já combinei com ela aqui que eu vou mandar a primeira pergunta aqui para ela responder. E, Beth, a educação inclusiva, ela vai além da gente adaptar o currículo, né? Eu queria saber como que você enxerga o papel da formação continuada de professores na construção de uma cultura inclusiva dentro das escolas, e eu queria saber também quais são os principais desafios que você acha que os educadores enfrentam quando eles trabalham com a formação, especificamente nessa área. Elizabeth Souza, Beth, minha amiga, boas-vindas aqui ao Conversa de Classe. Ei, Maíra, já vou começar agradecendo. Muito obrigada por você ter me convidado para a entrevista. Eu fico muito honrada em estar aqui novamente com você, uma pessoa com quem eu aprendi muito, né, na formação de professores. Você é uma das minhas mentoras, então agradeço demais o convite. Bem, para a gente falar sobre a educação inclusiva, a gente tem que começar, assim, pelo currículo, porque o primeiro passo para que a gente implemente na escola uma cultura inclusiva é a mudança no currículo. Mas o currículo não pode ser estático, lá apenas no papel, ele tem que vir para a prática. E para ele vir para a prática, um dos principais meios é a forma como o professor vai lidar com essa situação dentro da escola. E para isso nós precisamos de formação, né? Então, a formação continuada, ela eu posso dizer que é o principal instrumento para que a gente consiga realmente implementar a educação inclusiva dentro de uma escola. Mas nós sabemos também que a maioria dos educadores, se a gente for pensar mais ou menos da nossa idade, ou até um pouquinho menos para cima, a gente não viveu uma cultura de educação inclusiva dentro da escola. Então, a gente ainda está muito preso no que sempre foi assim,
não dá para mudar, ou tem alguma dificuldade relacionada mesmo com a questão da formação. Então, a própria escola, né, deveria proporcionar esses meios, porque nós sabemos que a maioria dos professores, até por uma questão mesmo de sobrevivência, trabalham aí 2, 3 horários e muitas vezes não tem tempo para se dedicar, né, mais a essa formação continuada. A questão que você me perguntou sobre a dificuldade em lidar com o tema, ela é uma dificuldade que eu posso dizer que o primeiro passo ele é o mais complicado, porque a gente sempre acha que a gente não sabe fazer, e fica pensando, como eu vou mudar, como eu vou criar na minha aula várias estratégias para todos os alunos, como que eu vou atender. Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, ter coragem de começar. A educação inclusiva ela é um processo que se a gente não vai ver uma receita pronta nunca, né? Ninguém nunca vai chegar para você com uma receita pronta e falar, olha, com esse aluno faz isso, isso e isso. Por quê? Cada criança é uma, cada aluno é um. Então a gente vai ter que realmente conhecer a turma que a gente está. Quando a gente pensa em tempo para essa formação continuada, é complicado também, né? Como eu já falei, vários professores aí trabalham até 3 turnos. Mas ela é necessária, porque é com o conhecimento, a aprendizagem que a gente vai conseguir realmente chegar lá. Então, o que eu recomendo é que comecem a estudar, comecem a ler, porque é mais fácil a gente aderir do que a gente ficar sofrendo por uma coisa que a gente acha que poderia fazer e com medo de começar. E do jeito que começar, a gente vai com os erros, com os acertos, para a gente ver qual o melhor caminho a seguir. E Beth, que mensagem potente, né? Até foi proposital a gente começar mesmo essa entrevista falando um pouquinho sobre a cultura, né, da educação inclusiva, porque como você está dizendo, né, ela tem mais a ver com a gente poder dar passos e entendendo como que a gente lida, né, embora já tenha muito estudo, né, embora já tenha muita gente que a gente pode se basear, né, se espelhar, isso que é mais interessante, né, a gente tem que começar, né, começar e querer implantar essa cultura. Outra coisa que acho que é interessante quando a gente pensa, né, em educação inclusiva é o atendimento educacional especializado, né? Eu estou trazendo aqui o nome AEE, né? Eu não sei, né, se é esse nome em todos os lugares do Brasil, daí a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, mas ele é um componente que é fundamental quando a gente pensa em inclusão, né? Eu queria saber, com base na sua experiência, quais são as práticas mais eficazes que você tem observado para garantir que realmente as escolas atendam às necessidades individuais dos alunos, né? Claro, práticas que incluem aí o atendimento educacional especializado, mas também práticas que vão além disso. O atendimento educacional especializado, o AEE, eu creio que na maior parte, né, do Brasil aí tem esse nome, às vezes vai mudar alguma coisinha ou outra, mas é o professor de AEE, né, de atendimento educacional especializado. Ele é uma política pública que vem para contribuir com a implementação da educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Então, aí a gente está falando daqueles estudantes que têm algum tipo de deficiência, né, alguns transtornos e também a questão da superdotação, altas habilidades. Então, ele vem para contribuir para a inclusão dessas crianças na escola regular, porque ainda temos, né, algumas escolas especiais, mas hoje a maioria da perspectiva é mesmo na escola de ensino regular, principalmente no ensino público, que a gente, né, consiga incluir todas essas crianças ali na sala de aula regular. A UAE, ele vem para ajudar a eliminar essas barreiras, para facilitar essa inclusão. Porque quando a gente está com uma criança ali na sala, com alguma deficiência ou com algum transtorno, dentre aquele que é público, né, da educação especial, muitas vezes a gente não tem aquele tempo ali, aquele olhar tão específico para aquela criança, numa sala aí com 25, com 30, ou até com mais crianças dentro de sala. Então, o AE tem esse olhar mais específico para aquela criança, de tentar entender as dificuldades que ela tem, ter um olhar mais específico, entender como ela aprende, como ela pode ajudar no trabalho realizado lá na sala de aula. O AE não é
um reforço escolar, né? Às vezes as pessoas pensam que a criança vai lá no AEE para aprender aquilo que ela não aprendeu na sala de aula. Claro que a gente vai ter, sim, um olhar para essas questões, para a gente entender como que a gente pode facilitar essa aprendizagem, mas a principal função aqui mesmo é eliminar essa barreira, como a gente vai pensar em tornar esse currículo mais acessível para as crianças. Então, eu acho que assim, que eu posso colocar como em primeiro lugar para que realmente funcione, não só o trabalho do AE, mas, né, vivermos aí realmente, né, uma educação inclusiva para essas crianças, é o trabalho realizado entre o professor do AE e o professor da sala comum, que a gente fala que é um trabalho colaborativo. Porque não vai adiantar se a gente não tiver uma boa parceria, porque no AE eu trabalho coisas mais específicas com as crianças para ajudar ali no desenvolvimento da aprendizagem, mas a aprendizagem vai ser desenvolvida em sala de aula. Então, precisa ter realmente esse trabalho colaborativo. E muitas vezes o profissional do AE é visto como uma pessoa que vai ali para fiscalizar, ou para, né, olhar se a pessoa está fazendo direitinho ou não. A gente tem um olhar para incluir aquela criança, não é para avaliar a aula do professor, porque a gente sabe que cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar. Então, a gente vai sugerir ali atividades, né, e situações que consigam incluir aquela criança o tempo todo nas práticas dentro de sala de aula. Perfeito, Beth. Olha que visão potente aí para ajudar, né, as pessoas também a entenderem um pouco mais sobre esse papel. Eu sempre conto aqui para quem vem no Conversas de Classe que o público que assiste a gente é de docentes, né? A gente tem muito docente que acompanha o programa, mas também, Beth, tem muito graduando. Então, é importante você trazer esse painel, esse aspecto, porque são pessoas que daqui a pouco estão aí, né, ocupando esses lugares na sala de aula e já vão entendendo um pouco melhor esses termos e, obviamente, né, a função aí que eles desempenham. Eu estava também olhando aqui, Beth, você tem um conhecimento sobre neurociência, né? É algo que você tem estudado, algo que você tem se aproximado, né? Eu queria saber como que a neurociência oferece novas perspectivas sobre como o cérebro aprende e se desenvolve e como que esses conhecimentos, eles ajudam, né, na prática do atendimento educacional especializado. E também, como que você acha que a neurociência, né, com esses novos olhares, pode ajudar a melhorar a inclusão na sala de aula regular? A neurociências vem aí contribuir com a gente, assim, falando do básico mesmo, para a gente entender como o cérebro funciona, né? E a gente sabe que todos os cérebros não são iguais, eles não funcionam da mesma forma. Então, ele vem trazer para a educação aquele olhar que dentro de uma sala com 30 alunos, eu tenho 30 pessoas que aprendem de forma diferente. Algumas formas que aquela pessoa vai trabalhar na sala vai atingir talvez 20 desses 30 alunos, mas sempre pode ter algum que vai ficar ali por fora. O nosso trabalho no AE é muito de tentar identificar essa forma, como aquele cérebro aprende, como aquela criança aprende, né? E fazer essa interlocução com o professor da sala de aula para que, na hora que ele for fazer o seu planejamento, ele consiga abarcar ali, né, a maior parte dos seus alunos e, se possível, na totalidade. A gente tem uma visão, às vezes, né, mais antiga mesmo, da gente pensar em educação, que é a criança que tem que se adaptar à aprendizagem, à forma do professor ensinar, e, na verdade, né, a gente é que tem que ver como que essa criança vai aprender, como esse estudante vai aprender, para que a gente possa ali conseguir atingir a todos. Então, a neurociências vem contribuir muito com essa questão, até para abrir os nossos olhares, para a gente entender que talvez não é porque a educação mudou, é porque a gente está tendo um outro olhar para a educação, um outro olhar para a escolarização desses estudantes mesmo, que ao invés da gente excluir, né, que a gente, até uns anos atrás, quando a criança não se adaptava, quando o aluno não se adaptava, ele acabava desistindo da escola. Então, hoje a intenção é que a gente consiga ali, o máximo, incluir aquela criança ali para que ela se sinta atendida nas suas especificidades. E quando a gente fala isso, não é só do público da educação especial, é de todos mesmo. Quando a gente fala de uma educação inclusiva, a gente fala aí de,
né, várias questões. A gente fala da questão de gênero, da questão de raça, da questão religiosa. Então, tem muitas questões aí que são abrangidas pela educação inclusiva. E, às vezes, aquele olhar ali, só um olhar mais atento para aquela criança, uma conversa, já vai facilitar muito, muito o nosso trabalho. Beth, eu não sei se eu estou errada no que eu vou falar agora, né? Mas você pode até me corrigir, né? Claro que educação inclusiva e educação infantil, elas têm abordagens diferentes. Mas a gente bebeu de uma experiência muito parecida, né? Você é autora dos planos de aula da nova Escola de Educação Infantil, eu também fui autora aí dos planos de aula, e a gente tinha um ponto específico lá para olhar para essa questão da inclusão. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, para o nosso público aqui, como que essa experiência de escrever planos de aula ajudou a pensar na criação de ambientes mais inclusivos, e isso desde os primeiros anos aí de escolarização, desde a educação infantil. Maíra, vou discordar só numa partezinha quando a gente fala de ser abordagens diferentes, né? Porque a educação inclusiva, né, ela não é uma abordagem diferente da educação infantil. Sempre falo que a educação infantil, ela é na sua essência inclusiva, porque é a etapa mais fácil para a gente lidar com essa questão da inclusão de todos na sua sala de aula. Porque se a gente viver uma experiência realmente de educação infantil, que vai valorizar a criança, colocá-la como protagonismo do seu conhecimento, que vai ali trabalhar a questão dos eixos, né, de interação, ali a interação e as brincadeiras, né, pensando na BNCC aí, vivendo, né, aprendizagens por experiência, a gente praticamente não vai mudar muita coisa ali no nosso planejamento na educação infantil, porque a essência dele é muito inclusivo, na minha opinião, é claro, né? Então, eu acho que quando eu participei lá da elaboração desses planos, eu já tinha uma visão voltada para essa questão da educação inclusiva, mas lá, quando a gente fez toda aquela formação, né, da nova escola, e a gente foi construindo esses planos, abriu mais a visão, porque toda vez que eu ia construir um plano, eu já pensava, não, aqui eu tenho que incluir a todos, que é o que a gente, né, deve fazer com todas as crianças. Mas na educação infantil acaba sendo um pouco mais fácil, vamos dizer assim, porque quando a gente começa e coloca na sua prática, vai desenvolvendo. Mas nesse momento agora, se a pessoa não tem nenhuma experiência, se ela já for na base da educação infantil, ela já consegue ter um resultado muito bom aí para incluir a todos. Beth, perfeito, né? Que bom poder te receber aqui. Eu queria te agradecer, né, pela generosidade. A sua fala é sempre muito objetiva, assim, sempre muito limpa, né? E como a gente conversou um pouquinho antes da entrevista, acho que esse é o objetivo mesmo do programa. A gente trazer aqui pessoas que estão ali no dia a dia, no chão, né? De fábrica, né? A gente brinca, a gente usa essa expressão para falar quem está ali na lida da escola, né, e poder compartilhar essas experiências. Então, agradeço a sua presença. Não sei se você quer dizer algumas palavras aí de despedida para o pessoal. Eu quero novamente agradecer, né, a participação aqui e deixar uma mensagem, né, um lembrete, não é bem uma mensagem, que é mais fácil, às vezes, a gente aderir do que a gente relutar. Se a gente for pensar aí na educação inclusiva, ela está posta. E a gente, né, vai ter que ver o que a gente consegue fazer ali para a gente acompanhar. Então, ao invés da gente ficar relutando, pensando que poderia ser diferente, vamos pesquisar, vamos estudar, ver o que a gente consegue fazer para os nossos alunos, porque a escola é para eles. E quanto mais a gente relutar, mais insatisfeito a gente vai ficando com o trabalho da gente. E a gente sofre quando a gente tem um aluno na sala e ele não consegue atingir ali os objetivos que a gente traçou para aquela turma. Então, é esse olhar de vamos cuidar de nós também. E quando a gente está cuidando da gente, a gente também está preocupado com essa formação, com a aprendizagem e o cuidado com o outro também. Tá bom? Muito obrigada, Maíra, pela oportunidade. Eu que te agradeço mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais!